Bom, pessoal, vamos dar continuidade a mais uma apresentação do nosso evento. Queria convidar o Dr. Ricardo Scherer. Ele é médico veterinário e é coordenador técnico de avicultura da empresa Farmabase Saúde Animal. Ele é mestre em ciência animal. E a apresentação dele terá como tema como e quais os eubióticos contribuem para a melhor performance de frango de corte. Por favor, a palavra o Dr. Ricardo Scherer. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Espero que após o coffee break aí, sempre dá mais um sono, né? Espero que vocês continuem alertas aí da mensagem que eu vou passar. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a estar participando desse evento, né? Que é um evento muito importante aqui para a região, para vocês, tanto indústria quanto para produtores, né? Então, eu me sinto assim bem contente por estar aqui. Eu que sou de uma região bem diferente, né, da região aqui do Nordeste, sou do sul do país, e aí estou conhecendo a região e está sendo bem interessante e bem bacana para mim. Bom, gente, hoje o tema seria como e quais os eubióticos podem contribuir para a integridade intestinal, para a performance dos frangos de corte. Uma vez que a gente tem vários desafios, né? Na avicultura sempre tem altos e baixos, e a gente sempre se depara com alguns problemas, né? E a gente tem que se alertar a alguns detalhes, principalmente agora com o custo alto que os colegas acabaram abordando de matéria-prima. Então, insumos cada vez mais caros, né? O que dificulta bastante na questão da atividade. Uma vez que a performance dos animais que vai determinar entre a empresa ter o lucro ou ter o prejuízo e até falir. Então, a gente vai focar bastante na questão do intestino, da qualidade intestinal, e levar algumas alternativas, alguns eubióticos que podem e comprovadamente têm ação na melhoria dessa integridade intestinal e performance das aves. A agenda, então, seria um conceito das funções intestinais, né? Vou fazer mais uma revisão, né? Espero que muitos de vocês já estão mais que carecas de escutar a mesma conversa, mas eu gostaria de, mais uma vez, fazer uma revisão. As causas que impactam, né, na integridade intestinal, o que nós buscamos efetivamente, o que nós queremos, né, quais as tecnologias que a gente pode utilizar e algumas considerações no final. Então, a gente tem uma necessidade de proporcionar uma integridade intestinal nesses animais. E o que leva a uma boa integridade intestinal, né? Uma ótima absorção de nutrientes. Como o colega Sérgio falou, né, explicou muito bem, essas aves chegam no ambiente novo, esse pintinho, e ele precisa ter uma rápida absorção desses nutrientes que vêm da gema, né? E para ter essa absorção precisamos fornecer imediatamente o alimento, certo? Ingestão de ração, que vai ser, né, proporcional ao ambiente onde ele está,
Então, proporcionando um ambiente adequado, ele vai ter uma boa ingestão de ração. Uniformidade de lotes. Uma vez que eu tenho um intestino com má integridade, a tendência é ter lotes desuniformes, o que vai gerar um impacto lá no final do ciclo, né? A microbiota benéfica e estável, que a gente espera, né? Tem hoje inúmeros estudos mostrando diferentes filos de bactérias e predominância dessas bactérias na melhoria da integridade intestinal. A resposta imunológica dessa ave está sendo determinada pela integridade intestinal, então está bem relacionado a isso. Então, se eu tenho um intestino íntegro que vai receber o alimento e ele já sabe definir o que é próprio e o que não é próprio do organismo, ele já vai começar a ter a maturação do sistema imune naquele momento do alojamento, da primeira ingestão de ração. O bem-estar animal, que cada vez mais é debatido na avicultura, né? A gente tem que promover o melhor bem-estar animal para essas aves. Se a ave tem uma integridade ruim no intestino, não vai ter esse bem-estar. E qualidade de ovos, qualidade da produção, enfim, tudo vai ser consequência de um bom intestino, uma boa integridade. Para lembrar um pouquinho que o intestino é que nem se fosse uma pele, a pele nossa externa. Então o intestino é uma barreira, né, que vai fazer com que os agentes não penetrem através da mucosa do intestino e adentrar através pela circulação sanguínea, provocando doenças sistêmicas. Então é como se fosse, gente, uma parede, literalmente uma parede de tijolo, né, onde eu tenho o cimento aqui, unindo uma célula a outra, e esse cimento ele tem que estar bem aderido. Se eu tiver uma inflamação intestinal, vai abrir porta de entrada para bactérias, para agentes patógenos, certo? E aí eu tenho barreiras físicas, químicas e imunológicas. Então, a partir do momento que eu tenho, por exemplo, uma falha na barreira química, na física ou química, eu vou ter o sistema imune atuando 24 horas por dia, fazendo a limpeza de todo o patógeno que tiver em contato com a submucosa. O que nós buscamos? Reduzir as causas que causam essa perda de integridade, certo? Estabelecer o equilíbrio, né? Entender as necessidades. Bom, eu tenho uma produção, né, que tem um desafio específico. Como que eu posso atuar nesse sistema? Às vezes não é o mesmo desafio que eu tenho em outra empresa, em outro local do país, que é bem diferente, né? O perfil de matéria-prima da ração que tem é diferente, né? Então, cada sistema de produção tem os seus desafios e a gente tem que entender. Ajustar os programas de acordo, né? E promover o menor custo. Então, isso que a gente busca. Como promover o menor custo? Através da melhor performance. Quais são os fatores que podem interferir no caso dessa integridade? Então, temos inúmeros. Nutrição, coccidiose, presença de bactérias patogênicas, certo? Parasitas, o próprio ambiente onde está alojado esse animal, o manejo específico da granja, né? Então a gente sabe, às vezes, tem o granjeiro que às vezes cuida de 2, 3 ou 4 aviários, um exemplo, né? Será que ele está tendo tempo para fazer um bom manejo? Será que ele está conseguindo atender, né? Fungos, presença de fungos, de vírus, que são mais patogênicos, né, que possam causar imunossupressão a esses animais e assim promover a piora da qualidade intestinal. Vale lembrar que inflamação intestinal hoje está muito na moda esse tema, sabe? Falando em meta-inflamação,
inflamação de menor grau. Na verdade, o intestino está sempre em processo de inflamação, né? A gente sabe que no intestino tem interleucinas que vão promover maior sinais cardeais, que é aqueles 5 que a gente conhece da faculdade, né? E perda de produção. Sabe? E tem as interleucinas que vão reduzir esses sinais de inflamação. Como a gente vê aqui, a gente tem uma mucosa na histologia que está inflamada, certo? E aí eu queria fazer um adendo aqui à coccidiose, lesões por coccidiose promovendo essas lesões, certo? Versus o intestino com uma velocidade bem mais alta, mais comprida, certo? Com um desenvolvimento melhor, tem maior área de absorção, consequentemente eu vou ter uma digesta maior, vou ter menos sobra de nutriente para quê? Para as bactérias patogênicas não utilizar aquele substrato. Então, quanto menos substrato eu tiver para a bactéria patogênica lá no final do intestino, melhor vai ser a qualidade intestinal. O que vai causar essa inflamação? Perda de líquidos eletrólitos. Então, a ave vai desidratar, né? Consequentemente, essa ave vai ter, esse ambiente vai ter maior umidade de cama. Se tem mais umidade de cama, é um ciclo vicioso. Cada vez mais vai ter bactérias se multiplicando no ambiente e trazendo os problemas de desafio. Maior necessidade de aporte de energia, então, se tiver um processo de inflamação, vai gastar mais energia para poder manter aquele epitélio, para manter o turnover celular, que acontece a cada 96 horas. Se tiver o desafio, esse tempo vai ser cada vez menor, até chegar a um ponto que essa ave não consegue ter uma célula madura o suficiente para poder ter uma melhor absorção. Aumento da suscetibilidade a doenças sistêmicas. Então é comprovado, né, a Europa, depois que baniu o promotor de crescimento, em 2006, eles tiveram muito problemas com doenças sistêmicas, né? Problemas locomotores nas aves. Então, é uma questão bem associada à inflamação intestinal. Aumenta o desafio por agentes patogênicos no ambiente. Então, isso, basicamente, mais ainda importante para quem reusa a cama. Não sei se é a realidade da região, mas o reuso de cama, numa situação onde tem problema sanitário, né, num lote, o lote seguinte provavelmente ele vai ter maior possibilidade de desenvolver doenças. Então, como eu estava falando, os promotores foram banidos, né, na Europa, e tem uma movimentação muito grande para se retirar o promotor para aquelas empresas que exportam, né, para a Europa. E eles tiveram, nesses estudos, um aumento do custo de 3 centavos de dólar por ave, que representaria em torno de 17 centavos a mais por animal. Então, é bastante representativo quando se pensa em melhoria de desempenho, melhoria de faturamento. Custo do desafio. Outros trabalhos mostrando uma redução aí frente a desafio por Clostridium perfringens, aumento aí de redução aí de 17% do peso, do consumo de ração, piora da conversão alimentar e do peso corporal. Então, mais ou menos aí tendo na faixa aí 10% a menos, 10 a 15% a menos de peso, então que é bastante representativo. Nesse outro estudo mostrando, através do desafio com Clostridium, né, perfringens, uma redução aí do peso desses animais aí na casa de 255 e 364 gramas, com desafio de coccidiose máxima
e também Clostridium perfringens. E frente a essa situação, como promover o equilíbrio intestinal? Então, a gente tem várias lições de casa para ser feitas, mas existe algumas possibilidades que a gente pode estar atuando. Como promover a eubiose, que é um conceito bastante hoje bastante divulgado, bastante publicado em revistas e artigos, que seria promover o equilíbrio dessa microbiota. A microbiota, hoje, ela tem inúmeras bactérias que ainda estão sendo pesquisadas. Algumas já se sabe que promovem inflamação intestinal, alguns grupos de bactérias, e outras promovem melhoria desse aproveitamento do alimento, produzindo ácidos graxos de cadeia curta, que vão promover a estabilização desse enterócito, fornecendo energia para esse enterócito. Pontos chaves: a alta digestibilidade dos alimentos, do nutriente. Então, se o alimento ele tem baixa digestibilidade, né, no caso de polissacarídeos não amiláceos, que são componentes que não vão ter uma boa digestão no intestino, ele vai sobrar para a bactéria se multiplicar, né? O nível de proteína das dietas, nível de nitrogênio que vai estar disponível para essas bactérias se multiplicar, também é outro fator. Controle das bactérias patogênicas. Então, se tiver um grupo de bactérias que tem a produção desses peptídeos antimicrobianos, vão controlar outras que possam estar promovendo essa inflamação. Então, a gente tem que trabalhar ao máximo possível com o equilíbrio desses filos de bactérias. Redução do estímulo à inflamação, é um outro ponto, né? Peróxidos, né? Então, uma série de outros agentes. Promovendo uma barreira com melhor muco, camada de muco, certo? Muco em demasia nos mostra que também há algo errado, né? Porque quem produz muco, célula caliciforme é grande, ela ocupa espaço e não digere nada. Então, se tem excesso de muco, né, provavelmente nós temos algum problema relacionado a um desafio específico. pH, como o próprio nosso colega Sérgio falou na palestra anterior, questão do retroperistaltismo, certo? Ou seja, esse alimento ele vai e volta no intestino. Então o pH, essa mudança, alteração de pH vai promover esse controle microbiano, certo? A presença do ácido biliar, né, que é antimicrobiano também. Até algumas bactérias produzem hidrolases que quebram esse ácido biliar, que é antimicrobiano, e ela consegue se multiplicar na boa. Então, promover esse peristaltismo, esse pH, é importante. Não demasiadamente peristaltismo, em ambientes onde tem extrema temperatura, vai liberar muita água, vai tomar água e vai excretar muita água, certo? Então, nesse momento eu tenho menos tempo, a ave tem menos tempo para absorção. Então, quanto menos tempo esse bolo alimentar ficar no intestino, menos tempo para atuação da enzima, menos tempo para absorção. O tempo é importante. Então, tudo isso para se ter uma resiliência intestinal. E resiliência, a gente sabe que a gente nunca vai ter um milho de boa qualidade 100% do tempo. A gente sempre vai ter desafio com pintinho ruim, pior de qualidade. Sempre vai ter uma farinha com muito peróxido ou contaminação microbiana. Densidade. Então, água, qualidade de água, que é outro ponto que a gente às vezes nem fala tanto, mas é de suma importância, né, nas granjas.
Então, dentro disso, o intestino ele tem a capacidade de reagir a essa substituição desse eubiótico. Também temos que entender como que atua essas ferramentas, qual que é o mecanismo de ação. E adequar a realidade da empresa. Tem muito da questão do sinergismo também. Então, tem ferramentas que eu consigo usar junto e elas vão ter uma ação muito maior do que atuando separadamente. A concentração dos ativos, então se eu tiver uma ferramenta com concentração baixa, será que ela vai conseguir ter a eficiência adequada? Às vezes tem muitos ativos na fórmula e baixa concentração de cada um. Esteja disponível no local de ação. Então, nada adianta ter uma boa concentração, mas se não chega no local onde tem que chegar, que é lá no final do intestino, onde tem maior multiplicação de bactérias patogênicas, né? Então, dentro dessa realidade, a gente tem os objetivos, que é promover a maior digestão, melhor absorção desses nutrientes, e a gente conseguir ter um melhor rendimento. Então, vai reduzir o quê? A microbiota patogênica, vai ter uma atuação em cima dessas cepas específicas de bactérias, produção de ácido de cadeia curta, né? Produção de ácido butírico e ácido propiônico, que são os principais que são produzidos pelas cepas, que vão ter atuação no desenvolvimento do enterócito, fornecer energia, controlar outros patógenos. Produção de peptídeos antimicrobianos, modular as respostas imunes. Então, dentro desse monte de coisa, né, a gente sempre fala que, e até o Hipócrates, que é o pai da medicina, que falava que toda a doença começa no intestino, né? A morte está no intestino. Então, tudo começa, se não tiver um adequado manejo desse órgão, a gente abre porta de entrada para vários outros agentes. E aqui a gente tem essa linha muito grande hoje disponível para usar, né? Então, dentro desse monte aí de eubiótico, a gente tem que adaptar a nossa realidade e fazer escolha. Então, nós temos os ácidos, óleos, os probióticos e simbióticos, que é a união do probiótico e do prebiótico, fitogênicos, né? Nucleotídeos, enzimas. Então, tem uma série de eubióticos. Eu vou estar falando agora, pessoal, de uma tecnologia, na verdade, de duas tecnologias. A primeira eu vou chamar de tecnologia 1, certo? E aí vou estar explicando o mecanismo de ação, como que atua certinho, para vocês entenderem. A primeira seria a associação de ácido cítrico e sórbico com timol e vanilina, 1%. Então, esse ácido cítrico, com a concentração de 25% com ácido sórbico, com ácido sórbico a 16,7%, timol 1,7% e vanilina 1%, a gente tem uma ação que é sinérgica, né? Depois eu vou explicar para frente para vocês como é que é essa ação, mas dentro desse conceito, a gente vai ter um aumento da ação pela associação, né? Outra tecnologia que eu vou conversar com vocês seria os taninos, a forma de tanino hidrolisável e condensado, né? Que é uma tecnologia também muito interessante, principalmente para redução e melhoria, né, de qualidade intestinal e redução de umidade discretas. Tá? Partindo para a tecnologia 1, né, comentei com vocês, eu gostaria de abordar sobre os ácidos orgânicos aqui,
A gente tem inúmeros no mercado. E o que difere um ácido do outro, que é o de cadeia, o tamanho da cadeia carbônica, né? O pKa do ácido, que difere um do outro, certo? O peso molecular de cada ácido, forma física, solubilidade, né? O que chama atenção aqui, sórbico, ele é um ácido de cadeia média, tá? E ele tem um pKa alto e um peso molecular alto. Ou seja, ele é um ácido que permanece mais tempo no intestino na forma não dissociada, certo? Que é a forma, se antes de entrar na membrana da bactéria, não vai adiantar, né? E mesmo assim, ele vai ter que ter disponibilidade no local. Outro ponto seria sobre os óleos essenciais, o aumento da permeabilidade. Então, aquilo que eu estava falando para vocês, o sinergismo, ele acontece por quê? O óleo ele aumenta a permeabilidade da membrana da bactéria, certo? Fazendo com que maior quantidade de ácido vai penetrar pela membrana, né? Ocasionando o quê? Queda de pH intracitoplasmático e vai fazer com que essa bactéria tenha necessidade de controlar o pH e aí vai alterar a questão de ATP, formação de energia, porque ele vai precisar da bomba só de potássio trabalhar mais para regular, e aí ele vai ter a morte. Maior concentração, então, desses ácidos, que nem eu tinha falado. E aqui, nesse trabalho específico, ele fez uma pesquisa, ele fez um estudo com Salmonella typhimurium, né, usando o óleo de timol, né, e o óleo de timol, então, em contato com a Salmonella typhimurium, ele fez o quê? Ele aumentou a expressão de proteínas da parede da membrana da bactéria. No total, 144 proteínas foram identificadas após o contrato com o timol. Tá? E o que foi visto na microscopia eletrônica? Aqui uma salmonela, né, íntegra, vamos dizer assim, sem a presença do timol. E aqui uma salmonela onde teve a presença do óleo de timol. Percebam vocês nessas setas que a parede, né, que a membrana está se deteriorando. Ela está se liberando, aumentando a permeabilidade. Então, eles comprovaram esse efeito do timol. E aquilo que eu tinha falado antes, aqui está no esquema mostrando exatamente isso. Essa bomba, né, a TPase, ela tem que trabalhar mais porque o ácido entra na forma não dissociada, baixa o pH intracitoplasmático, e aí a bactéria vai ter morte por inanição, vamos dizer assim, vai faltar energia para a célula bacteriana. Tá? Então aqui sempre a gente tem que ter em mente que ácido orgânico tem que estar na forma não dissociada para ter ação. Tá? E aqui esse trabalho específico mostra a associação dos ácidos com os compostos naturais idênticos. Né? O que é o composto natural idêntico? É a extração, é a produção desse óleo essencial em laboratório e aí amplifica para larga escala. Quando se extrai um óleo de uma planta, por exemplo, eu não tenho um padrão. Às vezes eu tenho uma concentração X, de repente eu tenho uma concentração Y. Muda muito a concentração de uma planta para outra. E aí esses pesquisadores, né, inclusive a Esther está aqui, que é uma delas, e o Piva, eles desenvolveram a tecnologia que multiplica esses compostos, esse timol, esse carvacrol, por exemplo, em laboratório, a vanilina também,
e aí eles têm um padrão de produção, que é muito importante. E aí eles fizeram um estudo com células CACO2, que são células que mimetizam o interócito. É como se fosse fazer um desafio no laboratório, in vitro, usando o intestino artificial, vamos dizer assim. Então, essa célula CACO2, ela consegue ter a mesma morfologia que uma célula entérica. E aí eles chegaram numa conclusão que a presença do óleo mais o ácido orgânico, ele aumentou, né? Ele aumentou a resistência transepitelial através de uma técnica que eles fazem em laboratório, né? Separando, né, e colocando a salmonela junto. Vai ter menos transposição do dextrano de um lado da placa para outro, né? Então, aqui a gente percebe isso. E o que significa isso? Significa que o intestino ele vai ter uma maior resistência. Porque quando ele está inflamado, essas junções entre células, essas proteínas que juntam uma célula para outra, vão ser quebradas. Porque a célula vai inchar e vai romper essas proteínas. Quando eu tenho a presença desses óleos, vai aumentar a resistência dessa parede intestinal. Os benefícios, outros benefícios, seria a formação de energia. Então aqui a gente tem o velho ciclo de Krebs, o Sérgio também comentou antes, fazendo com que esse ciclo, que ele precisa de substrato para rodar, né? Como exemplo aqui, o ácido cítrico, né, que é o ciclo dos ácidos tricarboxílicos, ele precisa desse substrato e um deles é o ácido cítrico. Fornece base para rodar o ciclo e produzir ATP. A liberação gradativa desses compostos, né, que é outro ponto importante, que nem até agora eu falei concentração, modo de ação, e agora também vou falar sobre a liberação gradativa. Precisa ter uma liberação ao longo do intestino inteiro. Se chegar no papo, esse ácido, sem estar protegido, sem estar microencapsulado, por exemplo, vai dissociar de uma vez só e não vai ter quantidade de ácido não dissociado lá onde precisa ter. Então, esse microencapsulamento por cápsula de gordura, ou por gordura, no caso, ele vai ser liberado no momento que a lipase pancreática vai atuar e vai liberar esses componentes gradativamente ao longo de toda a extensão do intestino. Evidentemente, no começo do intestino vai ter uma liberação maior e ao longo das porções vai reduzindo a concentração. Que a gente pode ver nesse slide. Uma liberação aqui no estômago, por exemplo, né? E ao longo das porções jejuno, duodeno, jejuno, seco, cólon, vai ter ainda, no caso de um produto microencapsulado, de uma tecnologia não microencapsulada, vai ter liberação até o final. E é isso que a gente quer. Uma tecnologia que funciona, que tem eficiência e também vai ser liberada em toda a extensão. Então aqui mostrando, né, basicamente essa não liberação no papo, não libera no papo, e vai ser liberado ao longo de toda a extensão. A tecnologia 2 seria a base dos taninos, né, que antigamente o pessoal muito banalizou o uso de taninos, né, em virtude da inclusão de sorgo nas dietas, né, o que fazia que teria uma concentração muito alta
nessas dietas, e aí realmente tinha uma menor absorção dos nutrientes. Nesse caso, gente, os taninos eles estão em baixas concentrações, mas que há um equilíbrio e uma melhoria da qualidade intestinal. E aí nós temos a subdivisão, né? O tanino hidrolisável, que vai chegar no intestino, vai sofrer hidrólise ácida, alcalina ou enzimática, e vai ser liberado o ácido gálico, que é um dos ácidos que vão estar disponível, e vai ser absorvível, inclusive, pela mucosa, certo? O ácido elágico é outro ácido que também é liberado nessa hidrólise desse flavonoide, né, desse polifenol, mas ele é pobremente absorvido, porque ele tem uma estrutura maior, né, então ele é menos absorvido. Ambos esses ácidos são ácidos fenólicos de cadeia média e que têm atividade antimicrobiana. Temos também os taninos condensados, que têm uma estrutura com peso molecular bem maior, chegando a 30.000 Daltons, então uma estrutura bem mais rígida, não sofre hidrólise, mas tem uma atuação adstringente e antiespasmódica muito importante, né? O que é o efeito antiespasmódico? Ele controla a contração do intestino, da muscular do intestino, fazendo com que esse bolo alimentar permaneça mais tempo em contato com as enzimas, que seja digerido ao longo de toda a sua extensão. Os fluorotaninos, que é outra parte dos taninos, que é a base de algas, já não são tão utilizados assim, mas que também têm a sua importância, né? Então, são essas tecnologias. E aí a gente tem o tanino, né, em forma de pó, né? Por exemplo, pode ser utilizado para cortume de couro, pode ser utilizado para a questão de produção de vinhos, tem efeito antioxidante, adstringente, anti-inflamatório, então inibição de radicais livres, né? Também antimicrobiano, modulador da microbiota, anti-úlcera. Então, várias publicações aí com efeitos bem interessantes. Esse trabalho aqui que eu vou mostrar para vocês, né, de efeito da adstringente e redução da umidade da excreta, né, foi feito fazendo uma comparação entre a inoculação de acetilcolina, que vai estimular a contração muscular, com o tanino, né? E a gente observa que há uma redução da frequência de contração muscular quando se tem a presença desses compostos na luz intestinal. Então, o bolo alimentar ele vai ser deslocado para frente ou para trás, certo? Através de contrações segmentárias, né? Tanto no sentido longitudinal quanto transversal, né? E aí a gente tem esses efeitos. Além disso, redução da atividade de toxinas do Clostridium. E aqui a gente vê, nesse trabalho, que a redução da fosfolipase C, que é a principal toxina do Clostridium tipo A, né, que inclui também Clostridium tipo C. Mas aqui a gente vê uma redução tanto do extrato do quebráceo, que é tanino condensado, quanto da castanheira. Então, ambos reduziram a atividade da toxina. E também reduziu a quantidade de Clostridium. Então, tendo um efeito bactericida e bacteriostático. O tanino hidrolisável ele tem uma atuação mais ainda bactericida, mais antimicrobiana, né? O que se provou pelo esse estudo aqui, que reduziu com maior velocidade a quantidade de Clostridium. Experiências de campo. O que a gente vê no campo quando usa, por exemplo, o tanino, né? Os taninos. Sem o uso da tecnologia, formação de gás, fezes pastosas, fezes mal digeridas, principalmente em situação de calor, de estresse,
né? E quando a gente vê o uso dessa tecnologia, né, eu tive a oportunidade de acompanhar isso no campo, em várias empresas, a gente tem fezes mais consistentes, com menos formação de gás intestinal, menos lesões intestinais. Então, aquele intestino que a gente consegue necropsiar, abrir, ele tem um tônus muito interessante, diferentemente do intestino que não tem inclusão do tanino, certo? E para finalizar, o uso de ferramentas eubióticas já é uma realidade. Então, várias empresas hoje já estão utilizando, associado ou não ao promotor de crescimento, né? A gente sempre fala o eubiótico, ele vai auxiliar essa integridade, né? Então, ele vai auxiliar o promotor, ele vai auxiliar o uso dessa melhoria intestinal como um todo, certo? Cliente, vamos dizer, o uso dessa tecnologia é mais ampliada nesses clientes, às vezes, mais exigentes de exportação, associação com o antimicrobiano e redução dos desafios entéricos, sempre prevendo também imunidade através da biosseguridade, né? Redução da pressão de infecção e menor estresse. Então, o manejo também vai contribuir com todas essas questões. Não existe o pó mágico, né, como a gente sempre fala, mas existe tecnologias interessantes associadas também a tudo que a gente faz no dia a dia. Melhor aproveitamento das dietas. Bom, se eu tenho uma dieta cara, eu tenho que aproveitar o máximo dessa dieta, né? E através desses mecanismos a gente consegue ter a melhoria. Entendimento da necessidade da melhor qualidade intestinal. Então, sempre, gente, temos que ter em mente que melhoria de qualidade intestinal é saúde para esses animais. Gostaria de agradecer, né, pelo tempo. Obrigado. Se tiver alguma pergunta, estou à disposição. Ricardo, você falou aí em eubióticos. Alguma dessas ferramentas tem se mostrado tão eficaz quanto os antibióticos? A relação de custo-benefício dela é tão boa quanto os antibióticos? Olha, antibiótico, eu vou dizer para ti, não tem assim um produto que vai chegar à altura do antibiótico, né? Mas ele vai dar um suporte muito interessante. Porque o que acontece hoje? Muitos antibióticos em dose promotora, às vezes não consegue segurar o desafio que tu tem na granja, tá? Aí tu usando uma tecnologia que vai dar esse a mais, esse benefício, tu consegue ter um controle muito melhor dessa integridade. Então, vou dizer assim, eu não vou ser... não vou mentir dizer que ele vai ser melhor que o antibiótico, né? Porque o antibiótico é uma situação que tu aplica e tu já tem ali um resultado muito mais amplo, muito mais rápido. Mas ele vai dar o suporte que muitas vezes o antibiótico não consegue dar sozinho, né? Algumas empresas já estão utilizando, por pressão de cliente externo, só o eubiótico. Mas aí associa, às vezes, duas ferramentas, né, não só uma, e consegue ter qualidade intestinal bem interessante, né, e consegue manter a rentabilidade. Obviamente, se tu usar só uma tecnologia dessas, às vezes por obrigação, vai aumentar o custo final. Mas ele vai te dar esse suporte a mais que é necessário também. Para atender à legislação, está sendo feito uso dessas ferramentas. Até que ponto a gente corre um risco de lá na frente nós termos mais problemas do que o que já temos hoje, com essa retirada desses antibióticos?
Ó, a retirada do antibiótico, ela, desde muito tempo, ela está sendo discutida, né? Então, o Ministério até agora tem segurado bastante essa questão de parar de usar, de proibição. Alguns moléculas, obviamente, já foram proibidas, mas tem muitas ainda para ser que continuam sendo utilizadas. Vai ter, que nem eu mostrei em alguns slides ali, aumento de custo de produção, obviamente, mas também a gente pode ter outros benefícios que a gente não está vendo no momento, né? Por exemplo, que às vezes controle de algum outro patógeno, né, que a gente às vezes tenha um maior problema de controle de uma determinada molécula. Então, o conceito eubiose é importante nesse momento, ter o equilíbrio, né? Alguém quer dirigir a outra pergunta aí para o palestrante? Bom, primeiro aí, parabenizar aí ao Ricardo Schering pela apresentação. A gente sabe, essa pergunta que o Júnior fez aí é bem pertinente, né? Essa história desses retiradas, quem é mais antigo aí, sabe que isso está se arrastando há muitos anos, né? E essa discussão toda, os benefícios, o que é que vai aumentar, as pressões, né? Isso aí a gente que é um pouco mais antiga aí, já acompanhou isso e continua nessa discussão, né? Quem vai ganhar, quem vai perder, quanto vai custar, e aí a gente sabe o que é que pode acontecer aí. Eu acho que, a opinião pessoal, eu acho que as coisas vão evoluir de maneira que viabilize, ou quem sabe até alguma coisa em conjunto que possa ir. É uma coisa assim que isso é o mundo todo atrás disso, né? Não é só uma discussão nessa. E além disso, a questão de próprio manejo, né? Às vezes vai ter que alterar algumas metodologias que a gente utiliza hoje, talvez lá na frente não vão podermos ser utilizadas, né? Junto com isso, melhoria de ambiente, melhoria de qualidade, de manejo, uma série de outros fatores que eu acho que a gente vai ter que repensar, né? De como fazer. Mas é algo que não tem muita volta, né? Já está se estendendo há muito tempo e cada vez mais pressão. Ok. Eu queria convidar aí o diretor da Multiável, o Ricardo Barbosa, para entregar o mimo aí para o Ricardo aqui. Ele vai tirar uma foto aí.